E aí meu pai um dia até ele me perguntou, ele falou, o que você está fazendo agora? Eu falei, pai, eu sou vendedor que nem você, só que você vende roupa de bebê, né? E eu vendo ideia, eu vendo esses comerciais que você vê na televisão, né? A época era outdoor, esse anúncio aqui de revista, com um bom relacionamento, você faz boa criação. Não tem boa criação com um relacionamento ruim, né? 2 de dezembro vai fazer 23 anos que a gente tomou a decisão de abrir um negócio chamado África. O empreender um pouco aqui é isso, é você criar soluções e não ter medo de correr riscos, né? Do garoto que levava a fita para o Rio de Janeiro e o Sérgio um pouco daquele, né, baiano que foi estudar artes, né, em Londres e que morava cada semana num lugar diferente, né, para poder conseguir, né, ter o dinheiro para estudar e pagar, né, o melhor curso de direção de arte do mundo, né? Acho que essa energia ainda estava na gente, né? Ainda está na gente. O sucesso, ninguém tem o sucesso, ele é alugado e a prestação você paga todo dia. Para o nosso negócio, ele funciona, assim, não é que ele funciona, ele é uma verdade muito grande. Que tipo de gente eu tenho que trazer aqui para falar coisas que me levem para outros lugares? Você que empreende, o que você faria se o seu negócio fosse comprado por uma outra empresa? Você continuaria trabalhando nela ou você sairia para montar um novo negócio? O Márcio Santoro e o Sérgio Gordilho fizeram as duas coisas. Eles continuaram trabalhando na empresa e agora estão montando algo novo. Em 2002, os dois publicitários se juntaram com outros sócios como o Nizam Guanais e a Agência Internacional de Publicidade, Omnicom, para fundar a agência África. Em 2015, o grupo Omnicom comprou 100% da agência África, mas o Márcio e o Sérgio continuaram à frente do negócio. Agora, depois de algumas negociações e algumas mudanças, a dupla está liderando a empresa em uma 3ª temporada. E o Márcio veio aqui para contar essa história. Eu sou a Mari Amaro, roteirista e apresentadora desse podcast, e esse aqui é o Do Zero ao Topo, que conta as histórias e os desafios dos homens e mulheres por trás das maiores empresas do Brasil. Se você está assistindo a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito. E se estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, você também pode seguir a gente por aí. Vamos para a história de hoje? Então, Márcio, muito obrigada por ter aceitado o convite para vir aqui hoje, para contar um pouco da sua história e da história da sua empresa. Legal, para mim é um prazer, é um privilégio poder estar aqui, né, conversar com você, né, com tanta gente que vê o seu podcast aqui, dividir um pouco da nossa história, das nossas experiências. Espero que seja útil para alguém. Com certeza vai ser. Mas a gente vai começar do começo. Tá bom. Onde que você nasceu, onde você cresceu e qual era o seu sonho de infância? O que você queria ser quando crescesse? Bom, eu sou nascido e criado na Cidade Jardim, Faria Lima. Sou paulista, assim, paulistano da gema, assim. Acho que talvez por isso que depois eu fiquei sócio de tantos baianos, né? Acho que eu precisava desse mix, né? Nos negócios, mas nasci aqui, morava, o primeiro prédio que eu morei, ele ainda existe, é um prédio ali na Cidade Jardim com a Faria Lima, é um prédio residencial que está virando de escritório, né? E sempre desde criança, assim, eu sempre curti muito o que hoje a gente chama de mídia, né? Mas na época eu nem sabia o que era isso, né? Só assim, eu adorava livros, adorava revistas, colecionava revista, colecionava livros, assim, via muita televisão, curtia os programas. Se me perguntar assim, jingles, né, de TV, né, da década de 70, provavelmente eu sei cantar todos, assim, 70 e 80, sei todos, assim. E tem uma memória muito forte, assim, por exemplo, na agência hoje em dia, quando apresentam assim, um tema, né, de uma marca, eu falo, não, esse tema era de tal marca na década de tal. Eu tenho assim, uma memória muito grande, sou muito ligado a essa coisa de comunicação e propaganda, né? Mas a gente tem várias vidas, né? Acho que na primeira vida eu queria ser era bombeiro, né? É mesmo? Eu comecei... Quando criança, o colégio me levou lá visitar os bombeiros e eu achei o trabalho deles maravilhoso. Assim, falei, quando eu crescer quero ser bombeiro. Bom, você apaga incêndios hoje ainda, né? Pois é, eu ia chegar nesse ponto aí. Acho que de uma certa forma eu tenho um quê de bombeiro, né? Aí depois eu quis
Quando eu comecei a entender um pouco mais, eu quis estudar psicologia, né? E acho que do que eu faço hoje tem muito a ver com psicologia, né? Que acho que comunicação de massa é psicologia de massa. E depois até também ser líder de uma empresa, se você não entender de psicologia, você está lascado, né? Mas comecei a me interessar e ler livros, né, sobre Freud, etc. Então, sempre gostei de psicologia. E aí, quando chegou na época do vestibular, eu, na verdade, sonhava em entrar em alguma faculdade. Assim, eu estava... e eu não sabia direito o quê. Aqui, o esquema que a gente tem aqui no Brasil, né, de você decidir a tua profissão muito cedo, né? Eu acho que nos Estados Unidos, na Europa, os cursos de faculdade eles são um pouco mais abertos. Aqui é muito fechado, né? Então, basicamente, você tem que decidir se você quer ser advogado, médico, engenheiro, publicitário com 17, 18 anos, que foi quando eu me formei. Eu me formei no colégio muito cedo, eu me formei com 17 anos. E realmente ali eu estava confuso, né? Fui ver psicologia e aí o meu pai, eu acho que ele sempre tinha na cabeça dele, né, que ele queria ter sido advogado. E ele era um vendedor, um grande vendedor, mas ele me convenceu sobre fazer o curso de Direito. E aí eu entrei no Direito com 17 anos e eu me lembro que eu fui na minha primeira aula de Direito Romano. Eu saí da aula e falei, cara, não é isso que eu quero fazer. Definitivamente eu não quero ser advogado. Aí falei isso pro meu pai, ele ficou bastante triste, mas entendeu. E ele falou, o que você quer fazer agora? Então eu falei, olha, tem um novo... teste no meio do ano de algumas faculdades, mas eu preciso de um tempo. Aí eu peguei o dinheirinho que eu tinha e fui para o México surfar, fiquei 2 meses surfando no México. E aí quando eu voltei eu falei, não, eu vou prestar propaganda, comunicação, que é uma coisa que sempre me atraiu. É legal quando você dá essa parada, né? Nossa, é incrível conseguir parar para pensar, para avaliar, olhar realmente quem você quer ser, né? O que você quer ser. Porque a gente não para, né, na vida, assim. A gente tem o costume de não parar, né? Não dá pra fazer pausas, né? Sim. E mesmo quando você é jovem, assim, você não faz pausas grandes. Acho que essas pausas são necessárias, né? O vestibular já é logo no meio ali do terceiro ano também, porque né? no meio do ano você tem, eu não sei como é que é hoje exatamente, mas aí eu lembro que a escola superior tinha o vestibular no meio do ano, né? E também tinha na época, tinha a GV e tinha a FAP, né? E daí eu botei administração também como backup na administração, né? Na GV e na FAP, mas o que eu queria mesmo é SPM, né? E instintivamente, né? Por essa coisa de curtir comunicação. E aí eu acabei entrando na SPM, na FAP também, mas aí eu optei por ir para a SPM, que acho que foi uma grande decisão. E graças a Deus, no vestibular da GV, eu fui muito bem. Minha irmã tinha feito GV, né? Estava fazendo GV naquela época, gostava e tal. E eu me lembro que tinham 2 redações, né? Na GV, cada uma valia 5. Eu lembro que numa eu tirei 4, fui bem, e na outra eu zerei, deve ter saído do tema, né? E aí, e aí eu fui reprovado. Mas foi uma reprovação que valeu uma aprovação, assim, né? E entrei na SPM e aí muito rapidamente eu consegui um estágio em agência, que foi na DPZ. E foi, acho que aí começou de verdade, assim, a minha carreira, né? Porque eu me lembro quando eu entrei na DPZ, uma amiga minha que falou, vamos conhecer a DPZ, que meu pai é muito amigo do Roberto Alibe, né? E ele me ofereceu para conhecer a agência. E eu sentei do lado do Roberto, assim. Primeiro eu entrei na agência, quando eu pisei na agência, e depois eu fiquei lá mais um tempo, eu fui entender o que era aquele lugar, né? A DPZ, na década de 80, era o celeiro de todos os grandes publicitários do Brasil, assim, daquela década e das décadas seguintes, né? Eu me lembro que tinha um cara altão na criação, que era considerado, assim, um carioca que tinha acabado de chegar da Alemanha, que era o Marcelo Serpa, né? Aí tinha o dupla do Petit, que era um gênio, né? Era o Washington Oliveto, né? No atendimento você tinha Afonso Serra. Então, assim, era Zaragoza, né? Então, assim, com todo o time dele maravilhoso. Então, era um lugar muito especial. Eu fui entendendo o quão especial era aquele lugar
né? E falando para a pessoa que cuidava de estágio lá, falando, olha, queria te dar uma informação, eu sei que esse estágio aqui é o estágio de 1 mês, mas a hora que terminar eu não vou sair daqui não, você me bota em algum lugar aí, porque eu não vou sair. E aí foi ficando. Não deu outra. Não, aí eu fui chamado, eu me lembro até, eu me lembro do nome da pessoa, era o Almir. O Almir me chamou lá e falou, Márcio, acabou teu estágio aqui e tal. Foi muito legal ter você aqui. Eu falei, olha, Almir, deixa eu te contar uma coisa, cara, assim, sai ligando aí pra alguém aí, vê se precisa de algum assistente, alguma coisa, porque eu quero ficar, cara, assim, de verdade, eu quero ficar. Esse lugar eu morava ali na Cidade de Jardim, como eu te falei, né? Do lado da minha casa, eu venho andando, se precisar eu passo já minha faculdade, tenho um curso à noite, passo para a noite, eu quero ficar aqui. E aí ele saiu ligando para as áreas, assim, falou, eu tô com um caso aqui meio ímpar, aqui, o estagiário não quer ir embora, né? E ele falou, beleza. Ele falou, você faz qualquer coisa mesmo? Eu falei, qualquer coisa. Ele falou, então tá bom, você vai entregar material nas emissoras. Eu falei, bem, tá tudo certo, né? E ele só não tinha me falado que tinha algumas emissoras em São Paulo, né? E a Manchete e a Globo lá no Rio. E naquela época você tinha que entregar fisicamente a fita do comercial, né? Você não tinha como agora você manda um link, né? E as emissoras baixam um link, né? Etc. Tinha a peça física mesmo, né? Então, o meu trabalho 3 vezes por semana era pegar a ponte aérea, e aí eu tinha um Walkman, aí entrega a idade, né? E escolhia a fita cassete que eu ia escutando. Então o lado A era ida, o lado B era a volta. Né? Ia para o Rio de Janeiro entregar as fitas, pegava um táxi quando chegava lá, entregava as fitas, voltava. E aí meu pai e minha mãe falavam, nossa, você está tão feliz que você fez. Não, eu fui para o Rio entregar os materiais. Ele, mas isso é legal, esse trabalho? Eu falei, olha, eu estou curtindo. E aí passava na TV os comerciais que eu tinha entregue, né, que eu olhava, né? Falava assim, nossa, olha aqui, tal, comercial da Kaiser que eu levei lá para o Rio, entrou no ar. E aí essa é aquelas coisas inexplicáveis, né? Que você vai curtindo, né? Que você sabe que você está construindo alguma coisa na direção de algo maior, de um sonho maior, assim, né? Então, e foi indo. E aí, nessas áreas todas, né, da agência, eu fui conhecendo um pouco mais a fundo. Aí eu fui para a mídia, comecei a fazer planos de mídia, né? E aí eu não entregava mais material. Foi contratado mesmo? Fui contratado, né, para ser assistente de mídia. Eu comecei a fazer planos de mídia, eu comecei a entender, né, que eram aqueles materiais que eu estava levando, porque aquilo tinha uma programação e tal, né? E tinha as negociações de mídia que eu comecei a curtir também, entender a galera de mídia. Tive sorte, né, também, a DPZ também na época tinha um departamento de mídia maravilhoso, né, com Daniel Barbará, uma galera assim, na época também os melhores que tinham no mercado, né? Mas o que eu gostava mesmo, eu comecei a ver assim, eu tinha a coisa da direção de arte que eu curtia, né? Mas eu comecei a entender como é que trabalhava um diretor de arte, né? E na época ele ficava muito, né, ligado a essa coisa, né, de fazer os layouts, de desenhar, ilustrador, etc. E era legal, mas falava, esse cara fica muito tempo sentado aí. Não tem muito a ver comigo, né? Aí eu descobri que eu tenho esse lado mais executivo e vendedor. Eu comecei a me interessar por planejamento, pesquisa de mídia, pesquisa de consumidor e tal, porque eu sou filho de um bom mix, assim, eu acho, de perfis, assim, né? Minha mãe foi professora titular da cadeira de farmácia da USP, né? Foi a primeira diretora feminina da Faculdade de Farmácia da USP, assim. Ela, uma carreira super importante como pesquisador e etc. E meu pai é um representante comercial, né? Então ele tinha esse lado todo de lidar com os clientes, fazer as vendas, né? E quando eu saía de férias, terminava minhas férias no colégio, eu ia ou para o laboratório com a minha mãe, né, que eles não tinham quem me deixar, ou saía para fazer vendas com meu pai. Então eu via minha mãe pesquisando, indo atrás, né, de análise, ela fazia análise de medicamentos, uma coisa bem técnica. E meu pai é uma coisa super vendedora, relação com os clientes e tal. Então acho que eu acabei virando um pouco do mix dessas duas coisas, né? Pegou um pouco de um pouco do outro. E aí eu fui na direção, comecei a entender que tinha uma coisa do atendimento, né? Que na verdade ele, usando todos esses dados de mercado, de pesquisa, de mídia e de comportamental dos clientes, mais as ideias criativas, etc. Ele ia lá no cliente, se relacionava com o cliente e fazia, né, a venda da ideia, né? E eu comecei a pirar nessa coisa de vender as ideias, né? E aí meu pai um dia até ele me perguntou, ele falou, o que você está fazendo agora? Eu falei, pai, eu sou vendedor que nem você, só que você vende roupa de bebê, né? E eu vendo ideia.
né? Eu vendo propaganda, eu vendo esses comerciais que você vê na televisão, né? A época era outdoor, esse anúncio aqui de revista. Eu faço parte da equipe que ajuda a criar, desenvolver isso, ir nos clientes. E também sou a pessoa que começa a criar a relação entre a empresa, né, e a agência, né? E eu comecei a entender que propaganda, na verdade, é uma coisa muito simples, né? Propaganda é relacionamento e criação. Né? Para mim, essa equação, assim, que independente da tecnologia que ela vai ter no futuro, eu aprendi muito cedo que tinha a ver com criatividade, né? Porque a DPZ era um celeiro criativo. Então esse é o business que eu estava, era o business da criatividade e do relacionamento. Porque com um bom relacionamento, você faz boa criação. Não tem boa criação com um relacionamento ruim, né? Então aí eu comecei a entender, né, que eu tinha essa ponte. Tive uma oportunidade, né, de crescer, né, ir para um cargo maior numa outra empresa, na época que chamava Lowy, né, que na verdade naquele momento, na verdade não chamava nem Lowy, chamava MPM Lintas, que era a união de duas agências e que se fez a maior agência do Brasil. Então eu fui chamado para ser um supervisor de atendimento nessa agência que era a maior do Brasil na época, e daí eu saí da DPZ, mas sempre com essa mística, né, de criatividade dentro de mim, entendendo que o nosso negócio é o negócio da criatividade. E ali eu tive a chance de ter uma escola maravilhosa, porque eu fui durante 8 anos, trabalhei com as contas da Unilever, que na época assim, era o cliente mais aparelhado em termos de marketing, pesquisa e etc. E aí foi uma escola maravilhosa, né? Mas sempre de olho numa outra agência que estava abrindo do outro lado da rua, assim, da Lowy, que chamava DM9, né? Que para mim começou a ser assim, eu falei, cara, essa é a nova DPZ, assim. Eu me lembro que eu olhava pro prédio, tinha uma áurea, assim, sabe? Que era a áurea que eu via no prédio da DPZ, assim, sabe? E aí tinha uma pessoa mítica lá, que era o Nizam, que era o cara, assim, né? O criativo mais estourado do momento, né? E eu me lembro que daí a Ana Lúcia Serra me chamou para ir lá conversar com ela. E eu me lembro que quando eu pisei na DM9, eu senti aquilo que eu pisei, né? Quando eu pisei na DPZ, aquela mística, assim, aquele negócio acontecendo, as pessoas... Uma coisa de atmosfera. De atmosfera ambiente, e tal, assim, que eu levo comigo até hoje. Assim, depois montei meu negócio, né? Tenho hoje os meus negócios, e eu espero que quando as pessoas entrem lá, elas sintam um pouquinho do que eu senti nas primeiras vezes que eu entrei na DPZ e na DM9, assim, né? Que é uma coisa que você não consegue explicar, é energético mesmo, né? Tem a ver com as pessoas que estão lá dentro, e tem a ver com a cultura da empresa, tem a ver com uma série de coisas. Que depois eu fui aprendendo que não é tão místico assim, é técnico, né? É sobre cultura, é sobre liderança, é sobre, né, como você tá à frente do seu time, né? E aí a hora que eu entrei lá, eu tive uma relação já muito boa com a Ana Lúcia, né? A gente até hoje, né, se conhece, e a Ana não é mais publicitária, tem uma galeria de arte e tudo, mas o irmão dela trabalhava lá na época também, que é o Afonso Serra, que eu tinha conhecido ele lá na DPZ, e para mim ela e ele eram duas referências também na área de negócios e atendimento, né, da propaganda. E de repente, a hora que eu vi, eu estava assim, me senti numa sala, né, comecei a trabalhar lá, e eu estava de novo, né, aí no final, nos anos 90 já, né, no final da década de 90, eu olhava para a sala e falava, cara, eu tô com os tops assim do meu mercado, tendo a chance de estar com eles aqui, né? E aí foi outra coisa que eu aprendi também na minha jornada, que é escolha seus vizinhos, né? Eles que vão te formar, assim, né? Então acho que eu fiz um movimento correto aqui, e foi tão correto, né, que a maioria das pessoas que eu conheci na minha jornada na DM9, a maioria não, mas alguma das pessoas que eu conheci, a grande maioria eu admirei, e alguma delas eu admirei tanto que eu acabei virando sócio de um projeto novo, né, na época, que hoje faz 22 anos, né, agora no dia 2 de dezembro vai fazer 23 anos, que a gente tomou a decisão de abrir um negócio chamado África, né, e todos esses sócios eu conheci lá, né, muitos baianos, né, junto com o Nizam, Sérgio Gordilho, Guga Valente, né, até o Icatu, né,
da Cático, que era investidora, né, da DM9, e foi investidora também da África. A Olivia, que também é baiana, né? O Luiz Fernando, que assim como eu é paulista, então acho que foi uma mistura que teve ali interessante. A Carla Sá, na época, que era carioca também, foi uma das fundadoras da agência, né? E acho que foi isso, assim. Aí a gente surgiu, né, uma outra coisa em mim, quer dizer, que tinha a coisa do publicitário, do cara que gostava de propaganda, mas eu descobri uma outra coisa que é o empreendedorismo, né? Que é daí que veio essa... Vocês se uniram em torno de uma vontade de criar um negócio de vocês. Cara, a gente reuniu em volta do que a gente escreveu numa folha de guardanapo, cara. Assim, na frente da lareira da casa do Nizam. Assim, porra, se a gente fosse fazer uma agência agora, depois de tudo que a gente viveu, né? Eu na Low e DM9, e DPZ, o Gordilho na DM9 Bates, e ele tinha antes disso começado a trabalhar com o Duda Mendonça, a Olivia, o Nizam, que tinha vendido a DM9, foi abrir o IG, né, foi empreender no IG, descobriu que o lance dele era realmente propaganda e que ele precisava voltar e queria fazer um negócio novo. Então a gente juntou, né, todas essas vivências, né, e decidiu fazer uma agência do zero, né? Até ela se chamar Bossa Nova, que é um nome maravilhoso, mas acho que a gente falou muito cedo o nome da agência e alguém espertamente foi lá e registrou o nome Bossa Nova como agência de propaganda. E aí a hora que a gente foi lançar a agência, a pessoa quis vender o nome pra gente. E aí tinha um segundo nome que todos gostávamos muito, que era África, né? Que é um nome muito forte, né? E todo mundo pergunta, pô, por que África, né? Porque eu acho que tinha uma coisa né, principalmente, né, os meus sócios baianos, né, de entender, né, que o berço da cultura brasileira é a cultura africana, né? Então a gente queria fazer uma coisa bem ligada às raízes da propaganda também. Então acho que essa união das duas coisas foi muito legal. E aí surgiu o nome África, né? E a gente falou, então vamos de África, melhor ainda que Bossa Nova, vamos em frente. E eu me lembro que muitas vezes, assim, quando a gente abriu a agência e eu ligava para prospectar contas, né? E eu falava, aqui é o Márcio da África. As pessoas não conheciam, então eu falava assim, olha, o Márcio tá fora do país, hein? Tá ligando a África e tal, né? Daí eu falava, não, é o nosso negócio, é uma nova agência, quero apresentar para vocês e tal. E a gente começou assim, que é o que eu falo para todo mundo hoje, né? Na agência, né? Hoje nós somos um escritório, tem mais de 500 pessoas, é uma média empresa, né? Uma quantidade de pessoas, né? É uma grande agência, mas em termos de empresa, é uma empresa de porte médio, né? Médio grande, né? Para os nossos... né? Colocando lá como empreendedor pequenas, médias e grandes empresas, a gente está em algum lugar entre médias e grandes, né? Mas a gente não nasceu assim, a gente está assim. E uma coisa que eu falo todo dia para a galera lá é o seguinte, a África ela não tem o sucesso, ninguém é dono do sucesso, né? A África ela está assim e ela aluga o sucesso é alugado e a prestação se paga todo dia, né? E eu aprendi isso porque acho que como empreendedor eu vi quando a agência tinha 5 pessoas. E eu me lembro assim que levei um cliente lá, a gente tinha um escritório super pequenininho ali numa travessa da Faria Lima, e que era um escritório interessante, ele por ser já mobiliado, a gente estava pagando mais barato, né? Porque a gente pegou um dinheiro do Icatu, que tinha investido na DM9, e deu um dinheiro para a gente abrir a África depois, né? Assim, e a gente tinha em cima desse dinheiro, era um dinheiro contadinho, né? Dinheiro de fundo, né? E aí o nosso sócio financeiro falou, arranjei um escritório já mobiliado. Só que era um escritório de importação de móveis balineses, né? Então, a hora que a gente entrou lá, era um negócio super pequeno, só com móveis balineses, a gente chamava África, quer dizer, nada conversava com nada, né? Então, mas assim, era o começo, tinham 5 pessoas, e eu me lembro que daí eu tinha que chamar as pessoas lá para... vocês têm escritório? Tem. Eu ficava meio envergonhado, encabulado e tal. A pessoa entrava, via aqueles móveis balineses, assim. O atendimento era eu, uma estagiária, e... a pessoa sentou, o prospect, o primeiro que não tinha quem servisse café, né? A primeira reunião. E eu vinha de uma estrutura com, né, todo né, de pessoas que abriam portas, que serviam cafés, que faziam as coisas acontecerem e você nem via, né? Aí eu fui lá, servi o café pro meu prospect, primeiro prospect nosso.
A pessoa tomou o café, tal, o papo foi bom, foi embora. Daí até falei pro Gordilho, cara, precisamos resolver esse negócio da mobília aqui, cara. Não dá. Nós somos uma África, essa mobília balinesa não tá ornando, né? E aí eu me lembro que eu saí, passei 2 dias fora prospectando e tal. Quando eu voltei, o Gordilho, meu sócio, tinha comprado papel craft, sabe? Uhum. E tinha revestido todos os móveis do escritório. Resolveu o problema. Então assim, ficou tudo marrom, né? As pessoas sentavam na cadeira, fazia aquele barulho de papel enorme, né? E aí quando eu fui para a sala de reunião, eu falei assim, putz, cara, acho que isso aqui não vai dar certo, né? Os móveis todos agora com papel, não sei o quê. Os cafés que eu servi estavam lá 2 dias depois. Então assim, não tinha ninguém para tirar, não tinha ninguém para lavar a xícara, né? E eu fui lá, peguei as xícaras, lavei a xícara, sequei, botei lá e falei, cara, acho que empreender, acho que é um pouco isso, né? A gente vai ter que fazer tudo do zero mesmo. Mas sabe quando cai a ficha? Na minha cabeça, assim, não tinha ninguém para trocar os móveis, então a gente teve que se virar com os móveis que a gente tinha. Não tinha ninguém para servir café, não tinha ninguém para limpar a xícara de café, não tinha ninguém. É por isso que hoje, assim, por exemplo, o garçom da agência, o Cleiton, eu dou um super valor para ele. Né? Porque eu falo, cara, eu comecei a fazer aqui na agência o que você faz. Né? Assim, porra, a galera que limpa a agência, cara, eles são super importantes. Sabe essas coisas básicas, assim, que você vai entendendo como empreendedor, assim, né? É que é diferente você começar uma vida, começar uma carreira como empreendedor, e hoje em dia também que tem essa coisa da startup, né? Que é uma coisa mais lean startup, que eles falam, né? Startup enxuta, que você faz tudo mesmo. Você serve o café, você abre a porta, você imprime o papel, você vai no banco, você todos os papéis ali, mas isso não existia antes, né? E quando você empreendeu saindo de uma grande empresa. Então é um choque mesmo você perceber que é isso, a xícara não vai ser magicamente lavada. Alguém tem que fazer isso, né? E aí, assim, eu falo para todo mundo que entra na agência, fala, nossa, as pessoas falam, a África é grande. Eu falo, não, ela está grande. E aí eu falo a frase do sucesso, né? Ela está grande e isso tudo é alugado. Né? E a prestação a gente está aqui pagando todo dia, né? Fazendo os nossos trabalhos, criatividade, relacionamento com os clientes e tal. Então, eu acho que essa história de empreendedorismo assim, é uma história muito legal. Assim. E estava até... Ontem eu estava dando uma entrevista com o Sérgio, né? Que é o meu sócio já desde o começo, e somos co-presidentes da África aí há mais de 15 anos. E a pessoa falou, pô, mas uma das características que a gente sabe da África é que vocês são publicitários que têm muita coragem, né, de fazer ideias incríveis, né? E eu falei, cara, porque nós somos publicitários empreendedores. E o empreender nos deu muita coragem, né? A gente brinca que ser empreendedor no Brasil é você pular do avião, né, para pular de paraquedas, só que sem o paraquedas e durante o voo você tem que conseguir um. Né? Acho que o empreender um pouco aqui é isso, é você criar soluções e não ter medo de correr riscos, né? Porque o nosso mercado é um mercado onde o risco é um risco muito grande, né? O Brasil, até no mercado financeiro, a gente é um risco alto, né? É um investimento de risco alto. Então, empreender aqui é um investimento de risco alto, mas nos ajuda muito no que a gente escolheu, né? Que a gente poderia ter escolhido abrir uma livraria ou uma padaria ou uma empresa de foguete. Não, a gente resolveu abrir uma agência de propaganda. Então, acho que essa junção, né, de publicitário com empresário, empreendedor, nos ajuda muito a ser publicitários diferentes, eu acho. E quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram nesses primeiros anos? Você contou de algumas coisas aí, móveis de papel craft. Tem de tudo, assim. As histórias são muitas, assim. Quando você está começando um negócio, né, tem histórias... por exemplo, nosso primeiro job, né? Eu tenho ele guardado até hoje, né? Nosso primeiro cliente foi o Itaú, né? Nosso cliente fundador. Pô, o Itaú há 22 anos atrás já era, né, um dos maiores bancos do país, já era nosso cliente na época de DM9, então a gente tinha uma relação anterior. E quando a gente abriu a África, o Itaú falou, não, olha, eu vou ser o primeiro cliente de vocês. Eu quero ter essa honra de ser o primeiro cliente de vocês. E aí eu me lembro de
de estar lá com o Sérgio, com a turma toda, e o Itaú falou, amanhã é a nossa primeira reunião juntos aqui, vamos passar para vocês o primeiro briefing. E, pô, fui pro Banco Itaú e falei, cara, agora nós vamos arrebentar a boca do balão, é o briefing das nossas vidas e tal. E aí tava lá o Dr. Matias, que gentilmente, né, acreditou no nosso negócio, né, e o Matias era o que ele tinha naquele momento, né, porque inclusive ele era atendido pela DM9, né, e pela DPZ, duas agências que eu tinha trabalhado e conhecia as duas, elas estavam no auge delas, então estava muito bem servido, né? E ele falou, olha, estou aqui com a Cláudia, eu me lembro que ela chamava Cláudia, é aqui a nossa diretora de endomarketing, ela vai passar o primeiro job para vocês. Ela passou o primeiro job, e o primeiro job era fazer um PIN. PIN de lapela. Era fazer um PIN, eu tinha que criar um PIN para os gerentes de agência que conseguissem criar soluções diferenciadas para os clientes e que fossem soluções dignas de ser recebido um elogio. O gerente ganhava um PIN. O gerente de agência que tivesse 5 PINs ganhava uma viagem para a Bahia. Certo? Eu peguei o briefing, eu estava sozinho, cheguei na agência, a agência inteira, que tinham, sei lá, 5, 6 pessoas me esperando. E aí, qual que é a campanha? Eu falei, gente, a campanha é um PIN. Né? E eu tenho esse PIN até hoje, né? Aí o Gordinho foi lá, desenhou vários layouts de PIN e tal, não sei o quê. Peguei os layouts, levei no banco e aí começou a agência com PIN. Né? Então, eu tenho esse PIN guardado até hoje. Quero uma imagem desse PIN aqui. Não, total. E quando eu faço a reunião, né, de cultura com as pessoas da agência, assim, né, eu falo, gente, isso aqui, a agência começou. Esse aqui é o primeiro trabalho dessa agência. Tem campanhas gigantescas, né? A gente fez a campanha dos 100 anos do banco, Madonna, Gabriel Medina agora surfando na Pororoca. A gente fez centenas de campanhas gigantescas, incríveis, mas tudo começou com um PIN de lapela. Né? Então, acho que a outra coisa também que é interessante para essa coisa do empreender é você acreditar, né, que um PIN vai virar alguma coisa algum dia. Sem dúvida. Né? Então, e aí a gente foi indo, aí depois a gente ganhou a conta da Solan, lembra? Que era uma empresa de produtos de limpeza para concorrer com o Bombril. Sim, na época, foi nosso segundo cliente. Depois a gente ganhou o lançamento, aí foi uma concorrência enorme, né, e que a gente entrou, e eu me lembro que a gente ganhou a concorrência de lançamento da Vivo, da marca Vivo. Né? E eu tive que contratar, a agência, sei lá, tinha 15 pessoas, eu tive que contratar 50 pessoas em 2 semanas, assim, porque a gente ganhou a concorrência e precisava entregar a campanha, e tinha muito pouco tempo para isso. Então acho que foi aí que a gente começou a pegar atração, né? E as coisas não pararam de acontecer. Né? Mas foi rápido esse momento de pegar atração ou demorou um pouquinho? Não, olha, foi muito rápido porque a gente tinha, né, acho que o Nizam teve um super mérito, né, de montar um time, né, de acreditar em jovens, né? Eu, o Sérgio, o Luiz Fernando, a Carla, né? Assim, cada um na sua área, né? Na época não tinha nem 30 anos, né? E o Sérgio também, o Luiz também, mas cada um de nós éramos de uma área diferente, né? E a gente tinha um projeto, né? A gente tinha um sonho, né, de ter uma agência, né? E quando a gente apresentou esse sonho pro Nizam, porque ele queria contratar a gente. Ele não queria que a gente fosse sócio dele na primeira conversa. E olha que a gente mostrou o estilo da agência que a gente queria, que foi até cada cliente ter uma sala, etc. Ele falou, cara, é isso e eu não quero que vocês sejam meus contratados, vamos ser sócios. E aí foi que a gente criou a sociedade na África. Né? Então teve esse momento também, né, de empreendedorismo. E aí quando você nasce dono do negócio, todos donos, né? De novo, aí eu acho que você tem uma outra relação. Então, a gente estava muito alinhado, né? E a gente estava muito focado, né, em fazer da África uma grande agência de propaganda, assim, né? Não uma agência grande, a gente queria que fosse... Hoje em dia, inclusive, acho que a África ela é muito maior do que a gente sempre sonhou. Mas tudo bem, acho que faz parte e a gente acho que vem conseguindo manter tamanho com qualidade já há algum tempo, né? Mas a gente cresceu muito rápido. Em 6 meses a gente já tinha uma carteira
bastante significativa de clientes, assim. E que estratégias vocês usaram? Era cada um correndo ali um pouco na sua especialidade, como você falou? Sim, mas também a gente tinha uma proposta de valor que era diferente na época, né? A gente queria ser uma agência de poucos clientes, onde cada cliente teria o seu time exclusivo e sua sala dentro da agência. Então a gente tinha a sala Itaú, a sala Solan, a sala Vivo, e cada um desses clientes tinha a sua equipe exclusiva, né? Então eu acho que tinha uma proposta de valor diferente. Acho que, né, você tinha pessoas do mercado que já eram minimamente reconhecidas, né? Mas tinha também uma proposta de valor diferente, né? Tinha um modelo diferente. Acho que isso atraiu muitos clientes, né? Então, eu acho que isso foi também uma largada, uma das nossas, né? Uma largada diferenciada que nos ajudou muito a crescer rapidamente no mercado, né? Bom, vocês foram crescendo e foram passando por várias mudanças, né? Sim. Em 2015 teve uma mudança primeiro com a compra de 100% do grupo. Sim. Mais recentemente teve uma outra mudança também, que você e o Sérgio voltaram a ser sócios da empresa também, né? A gente brinca que a África está na 3ª temporada. Como que foram, então, as mudanças de temporada? Eu acho que a primeira temporada é essa, né? De construção do negócio, né? Com o Nizam como presidente da agência, né? E nós como sócios e vice-presidentes, né? E a gente tinha um plano de 5 anos, né? Que chama de sócio-atleta, né? Que você vai ganhando uma porcentagem da empresa conforme você vai passando o tempo e vai atingindo as metas. E a gente conseguiu fazer isso, né? Nós, 5 sócios, né? E acho que esse foi o primeiro momento, né? Com a gente sendo sócio minoritário e o Nizam como presidente. E quando a gente largou na África, né? Eles fizeram um deal, eles, quando eu digo Icatu, Nizam e Guga, né, que eram os sócios majoritários do negócio, eles fizeram um deal muito bom com a Omnicom, que era sócio deles e tinha comprado deles a DM9. Quando a gente abriu a África, né, até por medo de perder os clientes da DM9, que os clientes migrassem da DM9 para a África, a Omnicom ofereceu para eles trocar um pedaço da DM9 por um pedaço da nova agência que estava abrindo, pedaço minoritário da nova agência que era a África. Então a Omnicom, que é um dos maiores grupos de comunicação do mundo, já começou na África como minoritária, né? E aí o grupo, em vez de abrir uma agência, já se lançou esse negócio com 2 agências e já tinha um nome que lançou-se, né, como Grupo ABC, uma holding, que tinha essas 2 agências, né? E o que aconteceu foi nesse segundo momento que a gente chama, né? O Nizam passou a ser presidente da holding, né? E eu e o Sérgio substituímos o Nizam na presidência da África como co-presidentes. Então acho que esse foi um primeiro grande momento. Que ano que foi? Foi mais ou menos, foi perto da venda, porque eu me lembro que o Nizam foi para o Grupo ABC, ser o presidente do ABC, para organizar, né, essas agências que eles estavam adquirindo, né? Porque daí, além do Icatu, o Quineia também passou a ser sócio do Grupo ABC, e eles começaram a fazer aquisições, né? Então, precisava do Nizam para ter esse papel de líder do ABC, né? E fez aí a sucessão dele na África, e acho que foi uma sucessão onde ele preparou a gente muito bem, né? No sentido de... Ele falou, olha, vocês são 2 caras que se completam, né? Você e o Sérgio, né? Tem essa coisa de... Ele chamava a gente de garfo e faca, né? E eu olhei também para o Sérgio e falei, cara, a gente tem que substituir um dos maiores publicitários da história do país, mas nós somos 2. Né? Então, a gente dá conta. Então, cara, e vamos nessa. Né? E a gente criou também um jeito, né, de trabalhar de turma, né? Que é um jeito bastante nosso, assim, que a gente foi desenvolvendo, né? E a gente fez o que parecia impossível, né? Quer dizer, mesmo com o Nizam olhando muito o ABC, a gente conseguiu fazer da África, né? Evidentemente com o apoio dele, de todo o grupo, né? Uma das coisas que, por exemplo, eles fizeram comigo, né? Que foi muito importante, né? E o que eu recomendo, né? Pô, sou um cara que sou formado em comunicação social pela SPM, né? Que, ok, é um curso super legal, mas de repente eu me vi na condição de ter que tocar um negócio, né? Que já faturava
milhões, já tinha mais de 300 pessoas, eu me vi para ser, cara, presidente do negócio, para suceder um dos maiores publicitários e empreendedores da história do país, né? Eu falei, preciso que vocês me preparem direito e não dá para ser só na base do conselho, certo? Eu preciso de uma coisa mais estruturada. E aí eu levei para eles a proposta de eu fazer o OPM de Harvard, né? Que, assim, mudou minha vida, né? E para melhor, assim, no sentido de entender que muitas das coisas que a gente fazia empiricamente, inclusive a própria questão de empreender, né? Tinham cadeiras, né? Você tem cadeira de inovação, você tem cadeira de gestão, você tem cadeira de liderança. Não é um negócio que você faz assim no vai maluco, entendeu? Né? E aí tem método, né? Tem um super método e tem, poxa, professores titulares, assim como a minha mãe era da faculdade de farmácia, né? Eu conheci o cara de negociação. Pô, tem um cara que é PhD de negociação de Harvard. Quer dizer, negociação, tudo bem. Eu tinha um instinto para fazer isso, mas o cara é PhD em negociação. Né? E eu, assim, eu me lembro que a primeira coisa quando eu voltei de lá, eu falei, gente, esse negócio aqui, o ABC tem 12 empresas, né? Tem uma quantidade de sócios enorme, a África, etc. E aí uma das primeiras coisas que a gente fez, inclusive, é o seguinte, a gente quer fazer o nosso roll-up de ações da África, os nossos sócios, para a holding, porque tudo vai acontecer na holding, né? Então também dessa dimensão. Aliás, na holding a gente precisa ter um board na holding, precisa ter uma coisa estruturada. Então foi muito legal. Para mim, o OPM foi um rito de passagem que sou muito grato, né, ao Google, ao Nizam, assim, que me deram a chance, né, de estudar, fazer esse curso e que mudou a minha vida, a do Sérgio, assim, para melhor, assim. Então, a questão de focar tanto em cultura, né? E hoje o Sérgio, meu sócio, é um dos maiores defensores da cultura da agência, assim, né, ele fala o que é ser África, ele, com a capacidade criativa que ele tem, né, ele consegue fazer isso de uma maneira bastante bacana e sexy para as pessoas, né? Para elas se engajarem, se envolverem, mas teve essa parte do OPM que, assim, eu recomendo, inclusive para empreendedores, todos os amigos meus que são empreendedores ou CEOs, assim, de fazer, tudo bem, não precisa ser o OPM, mas de estudar, né? A questão de estudar a gestão é muito importante. E aí eu acho que a gente faz, né, o nosso fecha um primeiro ciclo, né? Porque aí o sócio minoritário, né, da África e que já participava também em algumas outras agências da holding, como a DM9, que era o Minicom, resolveu consolidar a posição dele no ABC, né? E comprou o grupo ABC. Né? E aí acho que foi um momento de transição, né? Onde a gente teve um earn-out, né? Onde o grupo passou por grandes transformações e a gente também, né? Assim, aí teve uma mudança, né, do corpo de sócios, alguns saíram, exerceram put, outros ficaram, etc. E a gente tocando a África de uma maneira, né, diferente, porque você tinha agora um sócio controlador, né? E a gente entendendo que era essa coisa de earn-out, eu nunca tinha feito né? Que tinha a ver com precificação e tal, e aí a gente falou, cara, temos que fazer a África agora ser melhor do que nunca, né? E eu e o Sérgio, acho que a gente conseguiu com um time sempre muito bom, acho que a gente teve a capacidade, né, de contratar gente boa e aculturar essas pessoas para que elas, né, sonhassem junto com a gente, né, o negócio. A gente fez o nosso earn-out, né? E aí o Nizam saiu, o Luiz Fernando saiu, o Olivia saiu, o Icatu saiu, o Kinaya saiu, todo mundo saiu. Eu, o Sérgio, a gente se olhou e falou, bom, e agora? E a gente, né? Estamos só nós dois aqui. Estamos só nós dois aqui no barco, né? Vamos, né? A gente negociou um contrato de executivos, né? Com a Omnicom, um contrato bom, mas trabalhamos por o primeiro ano, trabalhamos no segundo ano, que eu acho que daí é o segundo episódio aí do seriado, que foi um episódio mais rápido. Mas, cara, a gente falou, olha, a gente é publicitário, a gente está super feliz com o trabalho que a gente faz. A agência, assim, né, indo super bem. Mas tem um lado que é o lado do empreendedorismo que picou a gente, cara, e a gente quer fazer mais alguma coisa de novo, sabe? Você fica... E aí, não é mesmo, é questão de dinheiro, tudo bem, dinheiro também é bom, né? Você vender empresa e tal, mas tem uma questão, a gente se olhou e falou, cara, a gente quer empreender de novo. Então, eu acho que aqui a gente está com
né, com clientes, e aí a hora que a gente olhava para os clientes era 100% relacionamento nosso. Quer dizer, a Omnicom, né, acho que teve o mérito de fazer essa compra, etc., mas não teve o mérito de não precisar da gente nesse sentido, né? Então a gente falou, cara, esse negócio depende muito da gente, né? A gente não tem mais nada aqui, não é mais nosso. A gente tem que ter um negócio nosso. E posso falar, a conta tá paga. Fizemos um earn-out super legal. Estamos trabalhando há 2 anos para eles aqui, entregando um resultado super bacana. A África está onde nunca teve, está tão boa quanto, que a gente nunca podia imaginar, nem nos nossos maiores sonhos, né, que a gente ia fazer uma África tão boa quanto a África, né, quando o Nizam estava à frente. Acho que a gente conseguiu fazer isso, que era um sonho para a gente, mas o sonho não acabava aí, né? E aí a gente fez uma carta de demissão, né, e falou, olha, e não é por nada, tá tudo bem, mas a gente quer ter um negócio nosso, né? E a gente se considera ainda com bastante energia, com animação, né? Um pouco daquele sentimento lá do garoto que levava a fita para o Rio de Janeiro, e o Sérgio um pouco daquele, né, baiano que foi estudar artes, né, em Londres, e que morava cada semana num lugar diferente, né, para poder conseguir, né, ter o dinheiro para estudar e pagar, né, o melhor curso de direção de arte do mundo, né? Acho que essa energia ainda estava na gente, né? Ainda está na gente. E aí, a hora que isso aconteceu, aí a Omnicom falou, não, peraí, vamos conversar. E aí nós tivemos alguns papos com o John Raine, que é um dos maiores, né, publicitários da história, o cara é presidente da Omnicom há mais de 2 décadas, ele que inventou esse negócio aí de holding, etc. E a gente teve algumas boas conversas com ele, né? E eu acho que ele teve... Quando ele entendeu que a gente estava falando sério, né? Ele falava, poxa, vocês têm certeza, né, que vocês vão querer passar por esse ciclo de novo, né? A gente falou, cara, você chegou aqui porque você em algum momento resolveu fazer uma holding num modelo que nunca ninguém tinha feito, né? E você vive disso, né? A gente vive também, né? E aí ele soltou a frase, beleza, então vamos ser sócios. Eu quero entrar sócio de vocês nesse sonho de vocês aí. E aí a gente aí mudou o papo. Aí é o season finale da temporada 2. Daí a hora que ele falou isso, corta, né? Temporada 3, exatamente, brilhante. Eu sempre imaginava que a temporada 3 tinha começado depois disso, mas não. Aliás, a temporada 2 tinha terminado depois disso, mas acho que é um bom fim. Agora, antes da gente continuar, eu queria pedir um momento para dar um recado do nosso parceiro, o Asas. O Asas é parceiro do Zero ao Topo e pode ser parceiro do seu negócio também. O Asas é solução para quem quer economizar tempo e dinheiro no negócio, porque tem conta digital completa para empresas que automatiza processos de gestão financeira, aumenta a produtividade e reduz a burocracia de todos os tipos e tamanhos de negócios. Com 14 anos de mercado, mais de 160 mil clientes e reconhecida pelo Banco Central, o Asas tem em um só lugar cartões, Pix, emissão de boletos e muito mais. Para saber mais sobre como o Asas pode auxiliar você e o seu negócio, é só clicar no link que está na descrição deste episódio. Agora, retomando a nossa conversa. Na 3ª temporada, então, deixamos ali um cliffhanger. Termina a 2ª temporada com o John Raine falando pra gente, então vamos ser sócios, né? E aí a gente, assim, é como se a gente tivesse oxigenado de novo na conversa e falando, pô, não, agora, acho que ele entendeu a nossa cabeça. Ele entendeu que nós somos publicitários, mas somos empreendedores. E aí a primeira empresa que ele ofereceu pra gente ser sócio é a África. Falei, pô, esse cara é esperto pra caramba, né? É a empresa de vocês, né? Afinal de contas. E que, assim, a gente tava com o coração partido porque nós somos fundadores da África. Então, para você deixar um negócio e abrir outro, assim, que você foi cofundador, é uma relação diferente. Então, a gente tava com dor no coração, a gente tinha, né, sabia que ia ter que passar por um período de não compete, a gente ia deixar os nossos clientes desse período de não compete, assim, no auge da nossa relação, desse tempo de não compete, fazendo o quê? Então, a gente tinha também alguns conflitos com relação a isso, né? E que hora que ele falou, olha, não, eu estou disposto a ser sócio de vocês na África de novo. A gente falou, mas você acabou de comprar a empresa. Ele falou, tudo bem, mas eu quero vender de novo para vocês.
um pedaço. Ele falou, bom, estamos começando a conversar de novo, né? E ele falou, a gente também tem uma vontade, né, de ter uma holding, eu e o Sérgio, para que a gente possa investir em negócios de comunicação. Ele falou, tudo bem, vocês podem ter a holding de vocês. Desde que vocês forem abrir na holding negócios que sejam negócios que tenham a ver com o que eu faço, eu quero ter um first refusal. Eu quero que vocês me apresentem primeiro. E aí a gente tinha já, né, um projeto de ter uma agência onde a gente seria só investidor, onde a gente teria 2 sócios, né, para tocar contas conflitantes. Porque sabe que no nosso negócio, se eu tenho uma conta de carro, por exemplo, eu não posso ter outra conta de carro. Só que a gente, por ser, né, uma agência muito ativa e muito procurada no mercado, às vezes a gente era procurado por segmentos que a gente já não podia atender. Então a gente falou, a gente tem que ter uma agência para contas conflitantes. Na mesa a gente contou isso para ele e ele falou, eu quero ser sócio dessa segunda empresa, né? E que por acaso a gente tinha acabado de ganhar uma conta de carros que a gente seria conflitante com a África, porque a gente tinha Mercedes na África e a gente tinha acabado de ter a chance de ganhar a conta da Great Wall Motors, né, que estava chegando no Brasil, e era uma conta muito interessante. Então na largada a gente já vendeu 40% da agência para ele. E eles ficaram sócios da Ásia também. E hoje a Ásia existe, já tem, além da Great Wall, tem outros clientes, né, todos, né, em cima de setores que a gente tem algum tipo de conflito, né, e é um negócio que vai super bem, né. E a gente tem aí uma série de outros negócios que a gente está pretendendo fazer e que a gente vai mostrar para eles. E aí a gente acabou tendo agora um negócio, né, a gente voltou a ser sócio da África nessa 3ª temporada. Que mudou de nome também, né? Para a 3ª temporada. E acho que essa é uma coisa interessante, né? Porque a África, a gente passou a chamar de África Creative, né? Porque também foi um momento que a gente precisava dar um sinal de que a gente estava entrando numa 3ª temporada, né? Mas reforçando, né, o que nos trouxe até aqui, que é a questão da criatividade. Né? Que voltando àquilo que eu tinha te falado desde o começo, qual que é o nosso business? Nosso business é de criação. Nós somos uma empresa de criatividade. Ontem me perguntaram, daqui a 5 anos vocês vão ser uma empresa de quê? De criatividade. Agora, se a gente vai distribuir essa criação num telefone celular, num chat, GPT com uma inteligência artificial, numa tela do Smart TV, dentro da Netflix, dentro da Rede Globo, dentro de... Depende. Né? Muito provavelmente a gente vai estar em tudo, né? Porque... eu acredito que hoje o mix de todas as coisas de mídia, distribuição é que faz a diferença. Mas o que não vai mudar é a criatividade. Então esse é o nosso business e é por isso que a gente colocou no nosso nome África Creative, para reforçar. Sabe aquele casal que faz 25 anos de casado e o padre abençoa de novo as alianças? Então a gente vamos aqui reabençoar nossas alianças, né? E vamos aqui botar um nome aqui, né, nessa nossa empresa que a gente ajudou a fundar, mas para reforçar o que ela faz, o que ela fez e o que ela continuará fazendo. E aí foi interessante porque o que a gente aprendeu também de empreendedorismo, a gente já está passando tanto na Ásia quanto na África, porque também na nossa negociação de recompra, a gente comprou um pedaço da empresa para dar para 6 pessoas que a gente acha que são pessoas que sempre tiveram também, né, esse espírito de donos da empresa, e oferecemos para eles um pedaço da empresa como prêmio por eles terem acreditado no nosso sonho. Então hoje a África tem 6 sócios, além da gente, né? A Ásia tem 2 sócios executivos, além da Omnicom e do UNA, que é a nossa holding. E o UNA também está investindo em outros negócios? Sim, né? A gente também está estudando investimento em outros negócios. Então, qual que é o tamanho do negócio hoje? Você falou um pouquinho de funcionários, né? Mas quantos funcionários vocês têm no grupo, então? E qual que é o faturamento da empresa? O que você pode abrir? Crescimento? A gente, por ser sócio de uma empresa, né, de capital aberto, eu não posso ficar, por contrato, eu não posso ficar falando de números, né? De faturamento, né? Mas eu posso falar alguns índices assim que podem te dar uma noção de tamanho, né? Como eu falei, a África é uma empresa de hoje de mais ou menos 500 pessoas, né? Nós seremos esse ano sem dúvida aí um dos 2 ou 3 maiores compradores de mídia do Brasil, né? A Ásia já é uma empresa que consegue
ter uma receita de pequena, média empresa, né? Já tem aí 6 clientes, né? 3 que a gente já fala, já conhecidos, e 3 que a gente está fechando o contrato, que também, por ser de empresas concorrentes, eu não fico olhando muito o dia a dia, né? Porque senão não tem sentido, né? Você ter uma empresa para contas conflitantes, você só olha os números e tal. Mas a gente tem nessas 2 empresas, assim, a gente tem já um tamanho bastante significativo, assim. E qual que é hoje o seu papel junto com o do Sérgio? Vocês colideram esse grupo? Vocês dividem entre vocês? A compra da África teve o seu preço. Não foi financeiro, mas foi de trabalho, né? Então, assim, eu e o Sérgio somos co-presidentes da África. É onde a gente trabalha, é onde a gente atende os nossos clientes, é onde o Sérgio cria, onde eu faço os negócios, onde eu me relaciono com os clientes. E é a empresa que nós temos papel executivo, tá certo? E lá os sócios são eu, o Sérgio, esses 6 executivos, que agora são sócios também, e o Grupo Omnicom. O Grupo Omnicom tem o controle aqui. Tá? Na Ásia, a gente tem os 2 sócios executivos, que é o Sérgio Brandão e o Vico Benevides, né? A gente tem o Grupo Omnicom também, né? E eu e o Sérgio na nossa holding, que é o UNA. Né? A gente, junto com os sócios executivos, aqui temos controle. Né? E na holding, né, sou eu e o Sérgio, né? E a gente tem também, a gente resolveu ter uma chefe na holding, que acho que é importante, que é a Cris Namoves, né? Que ela tem uma consultoria, né? Que ela agregou essa consultoria à holding, né? E ela é a nossa CEO, ela é a nossa chefe. Então, ela que fica olhando para o mercado, identificando empresas que a gente pode investir, identificando setores que a gente pode entrar, identificando clientes que a gente pode atender de maneira diferenciada. Então, hoje ela é a nossa sócia no UNA e também a CEO da Hold. E como que vocês trabalham juntos? Uma parceria de tantos anos, né? Sim. Tem sempre as suas questões ali, mas muitas vezes a gente consegue desenvolver técnicas ali para trabalhar em conjunto com outra pessoa, principalmente quando é a liderança de um negócio, né? Como que vocês fazem? Eu acho que assim, a gente... Bom, primeiro tem uma relação muito especial, né? A gente está junto, a gente se conheceu na DM9, né? Eu como diretor de conta e o Sérgio como diretor de arte da conta que a gente estava atendendo juntos na época, assim, né? E a gente era, assim, bastante jovem, assim, né? Estamos falando aí de 25 anos atrás, né? E a gente, eu vou te falar, parece brincadeira, mas a gente nunca brigou. É incrível isso, né? Mas a gente sempre se respeitou muito, assim. E acho que por a gente se conhecer bastante, a gente sabe as qualidades, né? E onde cada um tem, né, uma oportunidade, assim, da gente poder se complementar. Né? Então, acho que é muito claro, né? Acho que sempre foi, né? Aonde que eu sou forte, né, e posso ajudá-lo, né? E aonde que ele é forte e pode me ajudar, assim. E acho que isso sempre ficou muito claro. A gente tem, acho que, defeitos e qualidades muito claros, assim, para todos, né? E são complementares, né? Onde eu sou muito bom, ele não é, e onde ele é muito bom, eu não sou. Então é um negócio meio... Até começou a ficar um pouco na moda esse negócio de co-presidência no nosso segmento, porque todo mundo acha que bota 2 caras que vai dar certo. Não é bem assim, né? E a gente se inspirou muito, né, em 2 caras que conseguiram fazer isso de uma maneira brilhante, que foi o Marcelo Serpa e o Zé Luiz Madeira na UMAP durante anos. Né? E eu sou super amigo do Marcelo, né? O Marcelo é um dos meus melhores amigos hoje em dia, já há muito tempo. E nada a ver com propaganda, a gente é parceiro de surf. É, né? Mesmo? É. E assim, mas eu sempre tive muita admiração, e o Marcelo me falou assim, né? Eu tenho essa complementariedade com o Zé, né? O Zé faz o que eu não quero fazer, o que eu não sei fazer e vice-versa, né? Então, e a gente até se preserva também, né? Quer dizer, hoje mesmo, era para o Sérgio estar aqui, né? E a hora que a gente estava saindo da agência, teve um pepino num cliente, né? E ele falou, cara, você vai, eu fico. Então, tem isso, né? Tem essa cumplicidade, assim, entendeu? Então, a gente entende, né, essas coisas,
Então acho que teve sempre muito entendimento, né, da personalidade e das qualidades de cada um. Acho que isso é uma coisa. E depois tem as coisas que nos unem, né? Esse entendimento de que o nosso negócio, né, ele é muito volátil, sabe assim? Ele é muito... Hoje você é a melhor agência do Brasil, no mês que vem você já não é mais, né? Então, assim, a gente entende isso do nosso negócio, né? Se você olhar para os últimos 20 anos, né, nenhuma agência brasileira nos últimos 20 anos ganhou 4 vezes o Caboré, que é o prêmio mais importante da propaganda brasileira, de melhor agência. A gente, em 20 anos, ganhou 4 vezes. Em momentos bem distintos. Quase que eu te diria que uma em cada temporada. Teve uma temporada que a gente ganhou 2, tá certo? Mas, por incrível que pareça, a primeira temporada a gente ganhou 2, que foi a mais longa. Aquela curtinha de 2 anos a gente ganhou 1. E o ano passado, que foi o primeiro ano da terceira temporada, a gente ganhou de novo. E aí a gente olhou para trás e falou assim, cara, vamos ver, teve alguma agência aqui em 20 anos que ganhou 4 vezes o Caboré? Não. Então, assim, é por isso que essa frase do o sucesso, ninguém tem o sucesso, ele é alugado e a prestação você paga todo dia, para o nosso negócio, ele funciona, assim, não é que ele funciona, ele é uma verdade muito grande. Então, o que a gente tem, eu e ele, de muito parecido, né, que aí não são as coisas que nos diferenciam, né, são as coisas e que a gente se completa nas nossas fortalezas e fraquezas, é onde a gente está alinhado, né? A gente está alinhado que o nosso negócio é muito efêmero, né? A nossa primeira reunião no dia seguinte do ano passado, quando a gente ganhou a agência do ano, e o ano que vem? O que a gente vai ter que mudar para continuar igual? Porque tem uma coisa das empresas, e que aí eu vejo, porque outra coisa que é maravilhosa do meu trabalho, é que assim, a gente trabalha com as melhores empresas do Brasil. Modéstia à parte, né? Das 10 marcas mais valiosas do Brasil, 6 são nossos clientes. Então, olha que oportunidade, né? De vez em quando eu vejo o meu dia assim, cara, eu falo, pô, hoje de manhã eu falei com o presidente da Vale, à tarde eu falei com o presidente da Telefônica, Vivo, depois eu estava falando com o Tracanella, que é o vice-presidente do Itaú, encontrei o Milton, que é o presidente. Né? Isso é uma coisa maravilhosa. E a gente vê as empresas de sucesso. A gente vê o que elas fazem. Que é nunca estar satisfeita. E assim, e as pessoas precisam entender. Eu gosto de frase, tá? E tem outra frase que eu adoro, né, que é o seguinte: a melhor época de você trocar a telha da sua casa é quando está sol. Só que as empresas, elas começam a trocar as telhas quando está chovendo, elas começam a ver as goteiras. Aí já é tarde demais. Ou vai custar muito caro. Então as empresas de sucesso, de longo prazo que eu conheço, são aquelas que têm coragem, né, de mudar tudo quando está tudo bem. Eu nunca vou esquecer assim, olha, eu fui fazer o UPM lá de Harvard, e tem aqui, né, o rio aqui assim, que é lindo, e aqui você tem o MIT, e aqui você tem Harvard. Tem um prédio lindo no meio. Lindo, lindo, sim, um dos prédios mais bonitos, tão bonito quanto o prédio do MIT e tão bonito quanto o prédio de Harvard, da Kodak. Quer dizer, pô, nem estando entre, né, o MIT e Harvard, cara, esses caras não entenderam que eles tinham que fazer um negócio assim, que eles estavam sendo completamente disposicionados. E foi muito rápido. E foram eles que inventaram a câmera E foram eles que inventaram a câmera digital, mas eles não quiseram dar seguimento a isso, porque senão eles iam se ferrar no papel. Meu Deus. Só que, e tomar essa coragem? E tomar essa coragem de você mesmo fazer a sua disrupção, entendeu? Nossa, é difícil. Você não sabe o que a gente sofre. Ah, eu sei, eu sofro aqui também. Acho que todo mundo sofre um pouco com isso. E aí, assim, a única coisa que eu fico feliz é que isso não é uma coisa do nosso negócio, né? Todos os negócios estão assim. Sim. Né? Bom, todos os negócios. Negócio financeiro, né? Quer dizer, o maior competidor, né, hoje dos bancos, né, de 15 anos atrás, não tem nenhuma agência. Não tem agência. Não é sobre agência, né? Só que isso foi assim, foi muito rápido. Né? Os carros, né? Pô, a indústria automobilística, tudo bem agora com a questão do híbrido, do elétrico, se reinventou, mas uma geração inteira não viu sentido mais em ter carro. Eu me lembro, eu sou uma da geração que estava torcendo os dias para quando eu fizesse 18 anos tirar a carteira de motorista e ter um carro. Teve um hiato aí porque eu preciso de carro, tem aplicativo, é um negócio que tem um impacto ambiental horroroso, né? Então, assim, todas as atividades estão sendo, né,
botadas em xeque, assim. E acho que só os acho que só os que nunca estão felizes e acham que a zona de conforto é um lugar super desconfortável conseguem acompanhar, né? Não ficar anacrônico, sabe? Acompanhar o que está acontecendo no mundo. E a agência de propaganda, assim, a gente tem que fazer esse exercício. Eu vou te falar, ele é quase diário. Ao mesmo tempo que é cansativo, também é o que nos faz, né, acordar de manhã e falar, pô, hoje o dia vai ser diferente, porque eu vou ter que parar para ouvir alguém para me explicar uma coisa que eu não sei. Né? É muito importante. E você fazer isso quando você tem sucesso é difícil. E eu já vi empresas que foram vítimas do sucesso delas. Mas assim, vítimas absolutas do sucesso delas. Assim como eu vejo empresas de sucesso que ficam todo dia se questionando, né? E a gente tenta ser uma delas, né? Falando, cara, o que eu posso fazer de diferente para continuar igual? O que eu posso fazer de diferente para continuar igual? Que tipo de gente eu tenho que trazer aqui para falar coisas que me levem para outros lugares, né? Então, assim, eu acho que esse é que o fato de você ser um empreendedor te ajuda muito, tá certo? Porque aquela xícara de café, ela vai estar lá suja se você não pegar ela, não levar ela à cozinha, não lavar e secar e esperar ela para um próximo prospect, entendeu? Você tem que todo dia achar sua xícara de café, que é um exercício de humildade, né? E é muito difícil, porque você para parar para ouvir alguém e falar, eu não sei o que essa pessoa está falando, e você tendo sucesso, é difícil pra caramba, meu. Tem que fazer Vou te falar, foram muitas horas de terapia para entender. Eu falei, pô, eu tô certo. O meu terapeuta falou, não, pro que você faz, você tá certo. Né? Você deve ter uma vida um pouco perturbada, né? Mas você tá certo, é isso aí. Mas precisa ter esses momentos de pausa mesmo, né? Não, assim, aí tem outra frase, né? Que é uma frase que eu falo para todos os amigos meus e todos usam, que é assim, diversão é coisa séria. Então, assim, eu tenho uma questão, né, que assim, eu tenho a minha família, que para mim é um negócio imaculado, assim, eu me dedico à minha família, gosto, né, tenho 3 filhas, uma mulher maravilhosa, pai, meu pai faleceu esse ano, mas minha mãe maravilhosa, minha irmã, meus sobrinhos, então assim, dedico tempo a eles, né, gosto deles, gosto de estar, eles são dedo na bateria, assim, sabe? E muitas vezes também, né, limitador. Assim, ó, desacelera, calma, não é bem assim. É aquele contrapeso, né? Cara, sabe assim, hoje de manhã minha filha virou para mim e falou assim, vai comprar meu leitinho? Vou, filha, vou comprar. Todo dia eu falo para ela que eu tô saindo para comprar o leitinho dela, ela tem 3 anos. Então ela já sabe que de manhã eu tô saindo para comprar o leitinho. Tem um porquê de eu estar saindo de casa. Mas eu faço questão de voltar para botar elas na cama. Eu quero ver elas acordadas ainda, né? A pandemia, ela foi muito importante nesse sentido, assim, eu, por exemplo, minha filha de 7 anos, eu passei uma fase com ela que meu filho de 14 eu não vivi, né? Então, e ali eu entendi que tinha uma coisa que eu precisava também, que eu já fui entendendo antes, né? Quando nasceu meu primeiro filho, eu tinha 40 anos, para mim já foi uma super mudança, né? Primeiro que eu comecei a entender meus pais, um pouco tarde, mas, né, eu consegui entender eles profundamente, que tipo de amor é esse que eles falavam, né? Uma coisa é você falar de amor infinito, outra coisa é você sentir amor infinito, né? Então acho que essa é uma coisa, e outra coisa são os meus hobbies, assim, que para mim são muito importantes, né? Que é surfar, né? Que é pedalar, né? E uma outra coisa que o Sérgio também, e foi ele que botou na minha cabeça isso, mesmo dentro da agência, a gente tem um papel social dentro da agência. Isso também é muito bom. Por exemplo, o Pacto contra a Fome, nós somos um dos fundadores, né? E a gente tem muito orgulho de fazer isso, é muito bom fazer isso. Isso também recarrega a gente. Você poder usar, né, o pouco do que você sabe, que é comunicar, para ajudar uma outra causa, né? Também o Instituto do Coração, a gente também ajuda o Roberto Calil, né, junto com a Bia Aidara, a gente faz questão de fazer isso, né? Então a gente tem vários outros atividades, né? O MAN, a gente também está junto do MAN, tudo que né, ligado à saúde, bem-estar do país também, né? A gente, dentro do possível, o Grupo Corpo, que o Sérgio agora está ajudando também nas artes. Então, assim, a gente procura também devolver um pouco, e acho que isso também deixa a gente energizado, quer dizer, não é uma coisa só,
não, o que a gente faz tem impacto comercial para os nossos clientes e tal, mas tem um super impacto para a sociedade também, entendeu? E, Márcio, você falou do que você faz aí para a saúde, um pouco do surf e da bicicleta. E antes da gente começar a gravar, você estava falando um pouco de podcasts, de livros, de coisas que você gosta de ouvir, de assistir, de ler. O que você anda ouvindo, assistindo, lendo? Bom, eu continuo sendo aí um consumidor desenfreado de mídia, né? E eu faço isso profissionalmente e faço isso também pessoalmente. Aquele menino que ficava colecionando quilos de revista, né? Que ficava horas na televisão cantando os jingles, tá aqui, graças a Deus. Né? Então, assim, eu vejo de tudo. Eu vejo novela, eu vejo reality, eu vejo Jornal Nacional, eu vejo Jornal da Band, eu vejo Jornal da SBT. Eu vejo, que eu preciso ver. Né? E, assim, o que eu estou fazendo menos nesses tempos tô lendo menos, porque eu tenho escutado muito podcast. Já escutei vários seus, e um dos motivos que eu estou aqui é o respeito que eu tenho pelo seu trabalho. Para mim é uma honra estar aqui, porque as suas histórias que você conta aqui são incríveis, e fazer parte delas para mim é uma honra. Né? Então, é uma honra ter você aqui, imagina. E aí, assim, então isso está me tirando um pouco da leitura dos livros, né? Mas também consumo muito, né, rede social, né? Tudo que a gente hoje tem de insight, né, para as nossas campanhas vem da rede social praticamente, né? Tá tudo acontecendo lá, né? Então a gente, para entender o que nós vamos fazer para os nossos clientes, onde é que está um insight, né, dos nossos consumidores, eles estão nas redes sociais, né? E entender também o cruzamento disso, né? Entender o que acontece no Big Brother explode no Twitter, no X, né? Explode. Então o Big Brother e o Twitter, eles estão interligados profundamente, né? O Campeonato Brasileiro e o Instagram são uma coisa só, independente de onde você está vendo o Campeonato Brasileiro, entendeu? De futebol. Então, sim, acho que outra coisa que a gente está vivendo também, a nossa geração, né, está vivendo um momento... Cara, eu sou muito feliz de estar vivendo isso, né? Nós somos da época da carta, né? Quem tem por volta dos 50 anos agora escreveu carta na vida. Eu escrevi carta. Quem tem menos de 50 também escreveu carta. Eu viajava e mandava cartão postal, certo? Mandava cartão postal. Né? Não existia telefone celular. Essa informação foi uma informação que eu dei para meu filho de 14 anos, ele quase caiu para trás. Ele falou, mas não existia telefone celular no mundo? Eu falei, não, cara, não existia. E o papai, quando tinha a sua idade, nem imaginou que isso podia acontecer. Quando eu tinha 14 anos, não existia telefone celular. Você tinha que ligar para a casa das pessoas, esperar elas receberem um recado. Ligação internacional, eu contei para ele morria de rir. Eu falava, você ligava para a Embratel, atendia uma telefonista, você dava um número para ela ligava para a pessoa atendia num telefone fixo do lado de lá, a telefonista da Embratel falava, ligação internacional, aguarde um momento, por favor. Aliás, essa era uma gravação. Aí ligava uma telefonista e falava assim, senhora... Marinês Santoro? Sim. Peraí que o senhor Armando vai falar. Aí passava o meu pai, minha mãe, que minha mãe morou em Washington um tempo, e assim que a gente falava com ela, via Embratel. Então assim, nós vivemos isso, e nós vivemos agora, um momento onde, eu estava te contando aqui, eu faço as reuniões agora com o ChatGPT 4 aberto, que eu assino, e assim, qualquer coisa que é falada na reunião, eu já puxo ali para ver se eu tenho... É um assistente pessoal. Eu estou falando isso porque eu estou fazendo isso hoje, né? E aí, isso tem implicações, assim, fora a inteligência artificial que a gente está fazendo em termos de produção, cruzamento de dados, planos de mídia, CRM. Isso daria um podcast enorme aqui. Mas eu acho que a nossa geração, a gente ter vivido essa transição é maravilhoso. Então, parte dessa animação que você me vê aqui é porque todo dia eu estou descobrindo uma coisa. Né? E acho que parte do que faz também uma das nossas empresas, né, a África, que a gente cuida, você tá tão assim no Edge, né? O Propaganda e Marketing elegeu a gente, graças a Deus, agência do ano esse ano de novo. Né? Esse ano nós ganhamos 11 Leões e Cannes. A campanha do ano é de um cliente nosso, o cliente do ano é um cliente nosso. Então, assim, eu acho que a gente está, né, colhendo, né, um pouco dessa nossa animação, dessa nossa inquietude que a gente tem, assim, entendeu? Olha, Márcio, eu ficaria aqui acho que mais uma hora conversando. Queria saber, inclusive, de muitas das coisas aqui que você contou,
mais por cima, assim, queria perguntar mais, aprofundar mais. Mas o pessoal ali de trás tá assim, já passou um pouquinho do tempo aí. Se você quiser fazer um podcast de surf ou bicicleta, a gente faz também. Viu? Então já fica aí o recado. Legal. Vamos ver se a gente encontra um jeito de falar sobre isso também. Mas queria te agradecer muito, muito obrigada pela conversa. E antes da gente finalizar, eu queria saber se você tem, já que você gosta tanto de frases, já deu tantos conselhos aqui, se tem algum conselho que você daria para você do passado, para o jovem Márcio? Cara, continue sendo curioso, sempre interessado, nunca interesseiro. Olha, gostei dessa frase também. Vou anotar aqui. Sim. Mais uma das frases de Márcio. É porque essa aqui do interessado, interesseiro, eu falei ontem pro meu filho. Entendeu? Assim, cara, você tem que ser um cara interessado. Se você for interesseiro, vai te levar para o lugar errado. Interessado vai te levar para o lugar certo. Você vai estar sempre autêntico onde você está. Tá ótimo. Que lição. Muito obrigada, Márcio. Esse episódio fica por aqui. Se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. E se estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, você também pode seguir a gente por aí. O Do Zero ao Topo é uma produção do Infomoney. A captação de áudio e som desse episódio foram feitas pelo Léo Tanaka e pelo Lion Fidel. A edição é do Lion Fidel e da Camila Moura. Eu sou a Mari Amaro, roteirista e apresentadora desse podcast. Até a próxima história.